Boa noite para quem está chegando, para quem já chegou. Eu desliguei os microfones, porque aí a gente já vai iniciar a nossa prática por conta do nosso horário, né? Tá bom? Então, vamos nos separar para fazer as preces e depois uma pequena prática de meditação, hoje mais curta, para a gente olhar esse tema desafiador de hoje. Tá bom? Um beijo, queridos. Eu vou compartilhar aqui. Então, se permite trazer a consciência para o momento presente, alinhando, né, o teu corpo, a tua respiração e a tua mente aqui e agora, no momento presente, para esse nosso momento aqui. Nosso estudo, nossa prática, nosso compartilhamento. Com a presença de Guru Rinpoche, de todos os mestres, desde o Buda, toda a linhagem viva de ensinamentos, de todas as bênçãos que os incontáveis seres já receberam e que nós estamos recebendo agora, de conectar com essa sabedoria profunda, transformadora. Então, respirando, soltando as tensões, a gente abre, a gente acalma o nosso corpo e abre o nosso coração para receber esses ensinamentos aqui para a nossa prática coletiva. E lembrando da nossa intenção, da nossa motivação para a prática, lembrando que, apesar de os Budas incansavelmente nos dizerem, né, falarem que nós somos Budas, nós temos essa mente clara que está temporariamente obscurecida, a gente não consegue ver de forma clara isso. Então, a gente vê que essa é a nossa situação e a situação de todos os seres, nossos amigos, nossos familiares, pessoas que a gente não conhece, todas as pessoas do nosso país, políticos, empresários, pessoas de todas as classes sociais, os animais, todos os seres possuem essa natureza búdica. E nós nos lembramos que ter obtido esse nascimento humano precioso, agora, nesta vida, foi muito raro. Podíamos ter tido um nascimento em qualquer um dos 6 reinos. Mas nós tivemos nesse reino humano e nós estamos com as condições, as liberdades e facilidades para a nossa prática. Principalmente porque encontramos o Dharma e a bondade do professor que nos alcançou, por compaixão nos alcançou para nos conduzir no caminho. A gente se lembra também da impermanência, que é a condição natural de todos os fenômenos. Nós somos impermanentes, nosso corpo, toda a nossa experiência, todos os seres, todas as circunstâncias, toda a vida na Terra. Então agora é o momento da gente praticar, porque a gente não sabe quando os fenômenos, as condições, as causas e as condições dos fenômenos vão mudar. A gente lembra também que nós estamos sujeitos às causas e condições. Todas as nossas ações geram consequências. Ações virtuosas nos trazem bem-estar, felicidade, e ações não virtuosas nos levam ao sofrimento. Então, a gente vai cuidar das nossas ações para que a gente possa ter as condições favoráveis para a nossa prática. Não só na nossa prática, mas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, no nosso mundo.
a gente se recorda de que toda experiência de samsara é sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com a ausência do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, tudo que a gente experimentar vai estar maculado pela ignorância, pelas aflições mentais. Então, com isso em mente, a gente realmente purifica a nossa motivação para praticar hoje nosso encontro. E aí a gente fica claro para nós a importância da gente tomar refúgio naquilo que vai nos ajudar efetivamente a transformar a nossa mente. As 3 joias preciosas, representadas pelo lama. E o cultivo da mente, do despertar, que é a bodhicitta, que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Essas são as 2 condições para a gente entrar no caminho. Namo lama deshe do peku concho songi ranjin lam dadam drodru senchenam chanchu wadu kyapsuchi. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Sankye drua kundam lama sangye drumemi Gamla gandu trimleki drua dancha. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Para nos trazer bênçãos para essa aspiração, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche através dessa prece das 7 linhas e recebe as iniciações à medida que a gente faz as 3 vezes. Recita 3 vezes as preces e em cada vez recebe a iniciação do corpo, a iniciação da fala e a iniciação da mente, purificando o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente, todos os outros conhecimentos. Again, Ujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagi Nudruni Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jenge Lapche Sheksu So Guru Pema Sije Ho again Yagi Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagi Nyadru Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jinge Lopjir Sheksu So Guru Pema Sije Ho again Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagi Nyudru Nim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jenge Alapti Sheksu So
Guru Pema Siji Hum. Guru Rinpoche à nossa frente. Ele agora oferece as bênçãos simultaneamente das 3 luzes nos seus 3 pontos, testa, garganta e coração, diretamente para os nossos 3 pontos. E recebemos a 4ª iniciação, a iniciação que faz com que a gente realize a grande perfeição, remova os obstáculos mais sutis, que é a dualidade. E a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, ele olhando na mesma direção que nós, se reduz em tamanho, se dissolvendo em luz, ele desce pelo nosso canal central, repousa na altura do nosso coração. E recebemos as bênçãos de considerar o nosso corpo, nossa falha, nossa mente inseparáveis do corpo, da falha e a mente Vajra, do Guru, de todos os Budas. O nosso coração movido por esse reconhecimento da inseparatividade do Guru. Então a gente vai fazer uma prática de chama curta, só para a gente aquietar os corpo, fala e mente. Procure uma posição confortável. E a gente vai praticar por alguns minutos. Deixa que a consciência permeie todo o campo sensorial do teu corpo. Trazendo toda a atenção para o momento presente. Deixando que o corpo se acomode em postura, sentindo o apoio do elemento terra, a base onde o corpo está apoiado. Entrando em contato com a respiração, vai permitindo que a cada inspiração e a cada expiração o corpo relaxe, aquiete, mantenha a vigilância. À medida que o corpo permanece relaxado, quieto e vigilante, deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, sem controlar a respiração. Aproveita cada expiração para soltar completamente as tensões no corpo. E deixa que a próxima inspiração surja naturalmente ao seu tempo. Deixa que o ritmo da respiração seja como for, curto ou longo. Deixa ele ser como é. Deixando que a tua mente esteja completamente aberta aqui e agora, soltando as preocupações com o passado, com o futuro.
Fica completamente consciente do momento presente, uma mente relaxada, quieta e clara. Só por alguns instantes, permanecendo com a consciência nas sensações estáveis do corpo. Observa se surge alguma sensação, algum sentimento em relação a alguma sensação tátil no corpo. Surge alguma dor, sentimento de dor, de desprazer. Você pode observar algum sentimento físico de conforto. Veja também se você consegue detectar algum sentimento em relação ao seu estado mental. Como você chegou, como você está agora na prática. Feliz, ansioso, triste. Normalmente nossos sentimentos passam completamente despercebidos. Normalmente a gente já percebe quando eles se transformam em emoções. Mas a todo momento nós estamos experimentando diversas gradações de sentimento. Agradáveis, desagradáveis ou neutros. A neutralidade é um tipo de sentimento. Talvez a gente não consiga nem nomear, identificar esse campo de experiência. Talvez eles sejam muito fugazes, a gente quase não percebe. De todo modo, hoje a gente vai se abrir para conhecer um pouco mais dessa experiência, dos sentimentos. Com um pouco do estudo, um pouco de prática que a gente começa a fazer
seja em prática formal, seja no nosso dia a dia, fazer atenção para essa experiência, essa dimensão de experiência. A gente vai se familiarizar mais, vai compreender melhor e ver também o poder e a ação desse nível de experiência. Então, agora descansando novamente, com a consciência no momento presente, aberta. A gente, então, se prepara para o nosso estudo. Se abre para entender, compreender e tentar experimentar esses ensinamentos sobre atenção plena aos sentimentos. Então, eu só queria que a gente se aquietasse um pouco, na verdade. Eu não fiz nenhuma meditação conduzida do Lama, porque eu achei que esse tema é melhor a gente ouvir um pouquinho sobre ele, assim, antes da gente penetrar uma meditação, porque as meditações do Lama já tem muito conteúdo dentro, assim, e aí eu acho que a gente não ia aproveitar bem, assim. Eu achei melhor que a gente começasse primeiro ouvindo os ensinamentos do Lama, aí depois a gente pratica, aí a gente espero que a gente tenha uma curiosidade de querer olhar as duas conduções que ele traz no Felicidade Genuína, mas aí a gente vai ter um pouco mais de elemento, assim, para praticar. Não é uma prática que se faz muito, assim, né? Então, conduzida especificamente para essa dimensão da experiência. Assim. Normalmente o Lama trabalha com o corpo e com a mente já diretamente, né? A gente pula um pouco esse meio de campo aí. Mas, na verdade, é um meio de campo muito importante, porque está ligado também, inclusive com as nossas emoções, né? Aí eu encontrei um pequeno videozinho do Mingyu Rinpoche, dando uma instrução sobre como lidar com as emoções. Aí a gente vai ver já no final um pouco. Mas vamos dar uma olhada no que o Lama traz, Lama Laos, e aí a gente dá uma olhada, assim. Vai penetrando. Os microfones estão abertos, qualquer coisa vocês, né, quiserem parar, interromper, viu? Fiquem à vontade. Tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Vou começar já primeiro com o livro, com o conteúdo do nosso livro de estudo, que é o Budismo Tibetano. Deixa eu pegar ele aqui. E a partir daí, depois a gente vai passar para o Felicidade Genuína, porque tem um pouco mais de conteúdo. E aí eu achei uma partezinha que seria interessante a gente olhar sobre os sentimentos, assim, conhecer um pouco melhor. Ele não detalha muito no budismo, no livro Budismo Tibetano. Então tá. Então a gente está agora nessa etapa do capítulo 11, né, das 4 aplicações da atenção plena. A gente vai agora para a atenção plena aos sentimentos, que é o segundo tipo de atenção plena. Depois ainda falta a mente e os fenômenos, né? A gente só viu a atenção plena ao corpo. Os sentimentos são o segundo objeto ao qual aplicaremos a atenção plena. Lembrando que essas práticas de atenção plena estão ligadas à etapa de vipassana, a etapa de sabedoria. Nós temos a etapa da ética, que a gente viu, né, que a gente vai olhar o nosso comportamento, a gente vai buscar não se vinculações não virtuosas, porque a gente vai entender a lei de causa e efeito e as consequências das nossas ações. Então, a etapa da ética. Depois, e aí a gente vai cultivar exatamente o contrário, a gente vai evitar ações não virtuosas e vai procurar cultivar a virtude. Isso vai ser uma coisa fundamental para a nossa vida e para a nossa prática. Depois a gente viu a etapa da concentração, que é a necessidade de desenvolver samadhi, calma, concentração no corpo, na fala e na mente, porque a gente já viu que não consegue, por exemplo, na etapa da ética, evitar de cometer ações não virtuosas. E, né, a gente viu a importância de a gente, então, cultivar essa calma na mente
para aí a gente poder ter uma ferramenta melhor para não só praticar a virtude, mas também para aprofundar na compreensão da nossa verdadeira natureza, que agora é a etapa do Vipassana. Então, o Loma trouxe nessa etapa, nesse livro aqui, nesse momento, esse conjunto de práticas, que vem da tradição Theravada, inclusive, né? Nós estamos aqui lidando, assim, num nível do Shravakayana, assim, né? Do primeiro caminho, assim, o caminho Shravakayana. E, mais claro, com elementos do Mahayana, porque a gente está fazendo isso com a intenção de beneficiar os seres, né, nós mesmos os seres, mas a gente não está entrando aqui no Prajnaparamita, no Madhyamaka, que é uma visão mais do caminho Mahayana. O Lama está trazendo um pouco essa prática das 4 aplicações da atenção plena, já que é um caminho do Theravada que ele mesmo praticou e viu que era muito útil, porque traz a gente diretamente para a meditação também. Não fica na parte, né, assim, muito no intelecto ainda. Ele já vai direto para a prática e olhar diretamente a nossa experiência, né? Como um cientista, assim, né? Da mente, né? Da nossa experiência, da nossa realidade. Então, os sentimentos são o segundo objeto ao qual aplicaremos a atenção plena. A identificação com os sentimentos é um passo mais sutil do que a identificação com o corpo e pode nos lançar a uma montanha russa de sentimentos bons e ruins, às vezes bem difícil de penetrar. Então, a gente já viu que o corpo, a gente tem uma conexão forte com o corpo, né? A sensação, a gente tem uma conexão com o corpo, mas a gente está vendo que um tema que é transversal nessa prática das 4 aplicações da atenção plena é ver a natureza, as 3 marcas da existência. É ver que todos os nossos fenômenos que a gente, de corpo, de sentimentos, de mente, os fenômenos em geral, eles são impermanentes, são insatisfatórios, porque eles mudam, independente de causa e condições, eles não têm estabilidade, são insatisfatórios, e eles não têm um eu inerente, não tem um eu inerente. Então, é isso que também a gente vai olhar aqui nessa dimensão dos sentimentos, né? Então, ele vai dizer, então, é um campo mais sutil do que o corpo, né? Então, já é mais difícil da gente entrar em contato com ele. E é bem difícil mesmo. Eu sinto que, para mim, acho que para todo mundo um pouco, é o que nos pega, assim, nos arrasta, porque a gente não tem, é muito volátil, assim, o sentimento está ligado com energia, com emoção, é muito volátil, assim. Claro que é um aspecto, ele vai mostrar aqui no Feliz da Genuína que ele tem sentimentos físicos ligados à nossa experiência física e tem sentimentos ligados à nossa mente. Ainda tem isso, assim. Então, é legal a gente olhar isso um pouco, como ele traz, para a gente ter pelo menos uma noção, assim, como a gente vai começar a olhar para isso, assim, né? Embora a palavra sentimentos seja usada de muitas maneiras nos idiomas inglês e português, referindo-se às emoções, bem como às sensações, normalmente esses sentimentos, né, refere-se o quê? Nesses idiomas inglês e português? As emoções, as sensações táteis. No budismo, tem um significado mais restrito, derivado da palavra sânscrita Vedana. Essa palavra se refere simplesmente aos sentimentos, é um sentimento mais grosseiro, assim, mais primário, antes das emoções, antes de se transformar em uma emoção mesmo, raiva, né, inveja, depressão, pânico, antes de se transformar numa coisa assim, tem a raiz das nossas emoções são esses 3 sentimentos, que é a palavra Vedana, que a Vedana traz, né? Que são as sensações, né? Sentimentos, sensações. É muito também traduzido como sensações, né? Só um instantinho, viu? Só para concluir aqui essa frase. Aí ele vai dizer, então, é ligado a sentimentos de prazer, dor e indiferença. Essa palavra se refere simplesmente a esses 3 experiências, prazer, dor e indiferença, com as quais podemos nos identificar tão facilmente. Esse é um ponto muito poderoso, porque se nós nos identificarmos com o corpo, certamente nos identificaremos com os sentimentos. Oi, Walter. Walter, desculpa. Matias.
Isso faz parte dos 12 elos, né? Faz Vedana. parte. Vedana é o 7º elo. É esse álcool no olho, né? Esse flash no olho. Se diz que é a segunda cegueira. O símbolo da flecha no olho, o símbolo da flecha no olho é como se fosse a segunda cegueira. A primeira Isso. cegueira é a avidya, que é o primeiro elo, né? A gente não está olhando aqui os 12 elos, porque o Lama não traz nesse livro, eu não quis trazer assim, sabe? Mas assim, a experiência da confusão, ou seja, a experiência do sofrimento, ele é descrita pelo Buda em 12 etapas. Começa com a ignorância, a avidya, o primeiro elo, e resulta no 12º elo, que é o sofrimento. Dessas 3 formas que a gente conhece: sofrimento, sofrimento da mudança e sofrimento todo pervasivo, né? Se diz que o 7º elo é como se fosse uma segunda cegueira, que é Vedana. Vedana é uma segunda cegueira, porque quando a mente está operando com a vidya, não, quando a mente começa a operar, de fato, incorporada, né? Aí já tem o corpo no 5º elo, 6º elo tem um contato, o corpo começa a operar, os sentidos começam a operar, encontrar os seus objetos. Quando encontra os objetos, vem sensação. Aí, é um elo onde podemos interferir, né? Quando vem a sensação, exatamente, aí ela direciona a nossa mente. Aí o Lama Santa diz assim, a gente começa a operar com uma mente binária, do gosto e não gosto. Gosto e não gosto são indiferentes, que é, né, prazer, né, desprazer e indiferença. São os sentimentos associados a que surgem quando a mente entra em contato com o Lama vai falar um pouquinho aqui, a gente vai dar uma olhadinha nesse capítulo que ele fala sobre como é que surge o sentimento, assim. Ele vai falar um pouquinho assim. Mas é o 7º elo mesmo, é Vedana. É a segunda cegueira, porque aí a mente vai ficar presa, a gente não vê que a mente agora está direcionada quando ela está operando com esse sentimento de gostar, e a gente ele provoca uma série de reações no nosso corpo, na nossa mente, e aí a nossa experiência toma um direcionamento total, assim, baseado nesse gosto. E a mesma coisa com a aversão, né, com o não gosto. Né? Então, com o desprazer, assim, a gente trava, a mente o sentimento trava, aí ela interfere no nosso corpo, interfere na nossa mente, propriamente dita, e nossas escolhas todas são pautadas por esse sentimento, que a gente não tem consciência dele. Então, trazer luz para a Vedana é maravilhoso, assim, fundamental, na verdade, para a gente ter livre-arbítrio. E o Lama também vai comentar aqui um pouquinho sobre esse ponto, assim, né? Então, podemos seguir? Qualquer coisa vocês falem, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai dizer, então, dessa palavra Vedana, que é o 7º elo, ela se refere simplesmente a sentimentos de prazer, dor e indiferença. Toda a nossa experiência tem uma dessas, está pautada por uma desses sentimentos aqui. Aí a gente precisa ter consciência para não deixar que isso tome de conta de nós, assim, né? Da nossa experiência como um todo. Então, com os quais podemos nos identificar tão facilmente. Esse é um ponto muito poderoso, porque se nós nos identificarmos com o corpo, certamente nos identificaremos com os sentimentos. Quando surge a infelicidade, nós respondemos com os pensamentos. Eu estou infeliz, eu estou deprimido, estou desanimado. Tem uma fusão imediata com o sentimento. E a gente não vê isso, né? E quando surge a felicidade, ocorre a mesma coisa. Eu estou feliz, eu estou me sentindo ótimo. Né? A chave é que nenhum desses sentimentos são, na verdade, eu. Da mesma forma que os movimentos do corpo, os sentimentos resultam de causas e condições. Da mesma forma que os sentimentos do corpo, que os movimentos do corpo, que a gente viu quando a gente estava olhando o corpo, né? Tudo surge de causa, não tem um eu no corpo. É um conjunto de causas e condições que faz com que o corpo se mova, por exemplo. Não tem um eu controlando. Então, os sentimentos também resultam de causas e condições. Eles não pertencem a um eu, não tem um eu de base ali, sustentando os sentimentos. E eles estão em constante mudança. Esses são os reis da mudança mesmo. Assim, né? Os sentimentos com os quais nos identificamos eles não mudam e eles só ganham uma constância, assim, um poder, porque nós imediatamente nos identificamos com eles. Aí a gente tende a congelar a experiência. Né? Então, é como a gente sustenta sem saber que está sustentando aquela experiência de energia, mas por uma
já por coisas que já surgiram depois, por um reconhecimento, por uma atribuição de sentido. Mas a energia em si, ela não tem um eu. Ele é o tempo todo, ela está em constante mudança. Até a gente vai, com essa prática, aprender a olhar, se descolar, como o Miguel Rinpoche vai falar, né? De se descolar da experiência, para poder a gente ver. E na hora que a gente vê, ela perde o poder. Então, aí é onde a gente tem poder de não seguir, assim. Os sentimentos com os quais nos identificamos estão enraizados. Aqui nesse texto, assim, ele não vai dar muito detalhe mais técnicos, mas a gente vai lá para a felicidade genuína, que ele vai trazer. E a gente, na felicidade genuína, vai ver mais detalhes. Assim. Então, a gente vai ler logo esse tópico, que não é muito grande, do budismo tibetano, mas depois a gente vai lá para a felicidade genuína, que é mais específico. Assim. Então, ele vai dizer: os sentimentos com os quais nos identificamos estão enraizados em propensões, hábitos, né, aquelas nossas marcas específicas a cada um de nós. Se alguém me elogiar, quer dizer, não existem sentimentos padrões, existem movimentos de energia que têm a ver muito com cada configuração nossa. Por isso que cada pessoa tem reações diferentes a diversos fenômenos, né? O mesmo fenômeno pode ter pessoas têm diversas experiências sobre o mesmo fenômeno, por exemplo, né? Então, os sentimentos com os quais nos identificamos estão enraizados em propensões específicas a cada um de nós. Se alguém me elogiar de uma maneira que se encaixe com as minhas propensões, me sentirei feliz. E se uma outra pessoa me elogiar, que não se encaixa aí nessas minhas propensões, talvez me sinta indiferente. Então, é muito complexo, assim, e depende muito de vários fatores, assim. Né? Então, a gente tende a congelar a nós mesmos e os outros, né? Fulano é assim, fulano é assado, eu sou, né? Fulano é... A gente gera características de personalidade, assim, um pouco, das pessoas, assim, né? E nós mesmos também, né? A gente se congela, tende a se congelar. A gente está sempre buscando a permanência, né? Lembra? Um eu sólido e a permanência. A gente está sempre buscando isso. Né? Quando, na verdade, isso não existe. É a mente conceitual que congela as coisas, assim, né? Um certo reconhecimento, né? Então, ele vai dizer. Então, a gente tem essas propensões específicas, cada um de nós, que, dependendo das circunstâncias, a gente vai reagir de um certo jeito ou não. Então, alguém pode nos elogiar e a gente, né, ficar feliz. Outra pessoa pode elogiar e a gente não sentir nada. Às vezes, a gente pode até tratar um elogio como uma ofensa, como uma provocação, dependendo da circunstância. Então, do lado negativo, o mesmo vale para a culpa e os sentimentos de tristeza, que também dependem das circunstâncias para a gente vivenciar isso. Então, em ambos os casos, os sentimentos são simplesmente um instante dentro de uma matriz causal de eventos. Ele só tem uma sensação de continuidade porque a gente congela. Vem outros aspectos da mente conceitual que vão congelar aquela coisa. Mas o sentimento em si mesmo, a energia, o sentimento é uma energia. Ele é uma reação de energia, assim, frente à nossa experiência. Ele é fugaz, assim. Mas ele provoca consequências, né? E se a gente não tem presença, consciência do que está acontecendo, a gente embarca, simplesmente embarca. E quando a gente junta isso, uma identificação com uma coisa, aí pronto. Né? A gente fica completamente preso, assim, não sabe o que está acontecendo, embolado, a gente sai bolando como uma bola de neve descendo a ladeira, assim. O problema com os sentimentos é que nos identificamos com eles muito fortemente. Nós quase nunca atravessamos a sobreposição conceitual que nos leva a considerar certos sentimentos como inerentemente nossos sentimentos. Então, sempre a mente conceitual é que vai congelar a experiência, né? E uma coisa foi, eu não sei se foi Miguel Rinpoche que eu ouvi falando, foi Miguel Rinpoche, falando sobre o papel da mente conceitual, né? O conceito, ele é um congelamento, é uma simplificação de uma experiência super complexa. É um congelamento, a mente conceitual congela a gente, a nossa experiência, nosso senso de eu, né? Então, vem uma sobreposição conceitual para essa energia que depende de várias causas e condições, e ela é um instante, mas a gente imediatamente se apodera dela, né, como um nosso sentimento. Aí pronto. Aí isso aí já gera outras consequências. Na verdade, os sentimentos não são inerentemente de ninguém. Tudo o que está ocorrendo é o surgimento e a dissolução de sentimentos, energias, né, uma reação
gosto e não gosto, é uma energia isso, devido a causas e condições. Então, se a gente começa, quando a gente começar a ficar mais, aí a gente vai ler mais detalhes no outro livro, mas a gente vai ficar mais atento, a gente vai poder começar a até identificar, né? Que não é fácil a gente identificar, porque é tudo muito rápido. E como a gente está muito condicionado a responder assim, se identificando, né, sem perceber esse momento, né, que a gente já olhou que quando a gente tem uma experiência diante de nós, né, visual, por exemplo, tem a percepção visual, depois tem um conceito que diferencia aquilo, dá um nome, né, surge um objeto, mas aí imediatamente tem uma sensação, que é isso que a gente vai, que é exatamente Vedana aí, tem uma sensação. Nós nos relacionamos não só com a discriminação, mas com a sensação, que é a percepção, né? E aí vem a sensação imediata, assim. E a gente pula esse meio de campo, assim. A gente não vê isso, assim. Já vem a nossa mente, a intenção de fazer isso, fazer aquilo, né? Já vem a ação, já vem um monte de coisa, mas tem um processo aí rápido e sutil que se a gente começar a olhar, a gente vai ganhar liberdade, mais liberdade. E isso é fundamental. Aí. Na verdade, os 3 animais estão ligados aos sentimentos. A vidya, na ignorância, ele cita aqui no Planetagenês, se der tempo a gente dá uma olhadinha rapidinho nisso. Os 3 animais são a base dos sentimentos todos. Aversão, apego e ignorância. Então, são a base de Vedana. Dele surge toda a nossa confusão. E é o que mantém a roda do samsara girando. Então, essa segunda cegueira é bem importante assim também. Então, ele vai dizer, o Buda falou então sobre diversas, então tudo que está ocorrendo não é de ninguém, né, o sentimento. Tudo que está ocorrendo é o surgimento e a dissolução de sentimentos devido a causas e condições. O Buda falou sobre diversas qualidades dos sentimentos, sendo a impermanência uma das mais importantes. Todos os sentimentos têm impermanência, são impermanentes. Aqui está qualidades de sentimentos, qualidades dos sentimentos, né? Eu acho que, para mim, eu entendi assim. O desespero, por exemplo, que pode parecer pesado como chumbo, é, na verdade, uma emoção que está em constante fluxo. Até mesmo os sentimentos mais pesados estão mudando constantemente. São impermanentes, né, nesse sentido aqui. Mas isso é muito difícil de se reconhecer, porque imediatamente vem a mente conceitual e cria uma história, um significado, e a gente se prende, a gente congela, a gente não está vendo a experiência diretamente. Porque quando a gente começar a olhar diretamente para a emoção, que é o Mingyur Rinpoche vai dar a experiência, vai falar um pouco sobre isso, a emoção não tem raiz, ela se dissolve. Se você se os processos seguintes não seguirem, da cegueira se seguir, elas não têm sustentação. A gente só sustenta porque, na verdade, vem imediatamente a mente conceitual, que se agarra, que aí vem as histórias, né, toda a nossa história de dor, o corpo de dor, e aí, pronto, a gente sustenta aquilo, a gente está sustentando aquela experiência. Mas ela não tem base nenhuma se não tiver identificação com ela. Esse é o ponto. Mas aí precisa ter uma confiança de olhar. E o Mingyur vai lembrar a gente, né? Todos mesmos vão lembrar. A gente não consegue fazer uma prática. A gente começa a fazer essa prática de olhar para nossos sentimentos, nossas sensações, nossas emoções, em circunstâncias mais leves, que a gente pode lidar. Aquelas situações mais difíceis a gente deixa para quando a gente estiver mais familiarizado, né? Mas a gente começa a ganhar familiaridade, assim, com o olhar, né, para essa experiência, esse nível de experiência nossa. A gente não tem, toda a experiência vai ter a mesma coisa para fazer, olhar e ver como ela é. E a gente não se identificar. E aquela experiência se desfaz, né? A mais cabeluda, assim. Os nhams todos vão ser isso, né? Assim, a gente olhar e ver como eles são. Né? Todas as experiências meditativas. E as nossas experiências na vida, né? As emoções, todos os nossos traumas, nossas fobias, nossos medos, tudo são construções que a gente está sustentando e a gente não está vendo como está sustentando. Mas são apenas um movimento de energia. Mas aí ganhou uma dimensão grande, assim, de experiência geral, porque tem a mente, tem a identificação, tem a história, aí pronto. Aí você vai criando um monte de reações em cima de reações. Não mais... aí vem o medo do pânico, vem o medo... emoção em cima de emoção.
uma cascata assim, que surge. Então, ele vai dizer, então, a identificação com a depressão, sim, até mesmo os sentimentos mais pesados estão mudando constantemente. Então, a qualidade dos sentimentos é a impermanência. A gente não vê, né? Mas isso é muito difícil de reconhecer. A identificação com a depressão obscurece as flutuações que estão ocorrendo momento a momento. Porque a gente está identificado, a gente não vê o que é aquela energia que está surgindo ali. E aí, a gente substitui por uma sensação de continuidade homogênea, que vem a partir desse reconhecimento, dessa identificação, né? E aí, toda uma história que a gente vai sustentar mentalmente, né? Para aquela energia se manter. Né? Aí aquilo vai só tomando um corpo enorme. Né? Então, às vezes, as coisas vão bem, nos sentimos ótimos e pensamos, agora meus problemas acabaram, foi o último obstáculo. E aquela sensação de poder, assim, né? Nossa mente conceitual faz um outro truque, pensamos, agora está tudo bem, será assim para sempre. Criamos uma história, assim, né? Nos identificamos com essa situação de calma ali, né? Aquele problema. O mesmo se aplica ao lado negativo, é claro. Aí a gente pode sentir o pior das coisas, o medo, depressão, tudo, né? A gente também cria esse processo. Então, a tristeza se instala e a mente se torna negativa. Eu sou realmente um fracasso, no próximo ano seria um fracasso, na verdade, toda a minha vida é um fracasso. Mais uma vez, esses sentimentos estão surgindo no momento e a mente se fixa a esse momento de uma forma deludida. Então, é um movimento de energia, os sentimentos. E se a gente olhar pelo que eles são, aí a gente vai ganhar domínio sobre isso. Clareza, né, porque exatamente a consciência deles é que faz a gente dar um passo fora, atrás, assim, e não seguir o processo usual de identificação, que gera toda a confusão. O problema com o apego aos sentimentos, especialmente quando estão associados a estímulos externos prazerosos, que é uma prisão mais difícil da gente querer se soltar, a gente se solta quando a coisa está ruim, mas, né, quer se soltar quando está sofrendo, mas quando está bem. Então, o problema do apego aos sentimentos, especialmente quando estão associados a estímulos prazerosos, externos prazerosos, é que tudo ao nosso redor está mudando constantemente. E a maior parte está fora do nosso controle. A gente se ilude, achando que tem controle, que agora, né, chegou, que está tudo certo, mas tentamos manipular, controlar o ambiente ao nosso redor. Aqui a gente fica na esteira hedônica, como o Lama fala, né? Nós estamos buscando a felicidade dependendo de causas e condições, buscando prazer externos, né? Em estímulos, e tentamos manipular e controlar o ambiente ao nosso redor, mas até mesmo o nosso próprio corpo está, em grande parte, além do controle. A gente nem tem controle sobre o nosso corpo, muito menos sobre a nossa mente, sobre o nosso sentimento, e nem muito mais sobre o nosso ambiente externo. Então, nossa mente também está, muitas vezes, fora do controle. Então, fixar-se a sensação de prazer não é ruim, no sentido de ser nocivo, mas sim no sentido de não ser eficaz. Porque o prazer, o prazer, ele é uma experiência de momento. A gente pode experienciar e soltar. Agora, o problema é a gente se fixar. Esse que é o problema, é se fixar. Na hora que a gente tem essa clareza de que as coisas não são fonte de felicidade genuína, como a gente viu, né, várias vezes lá falando, e a gente experiencia o prazer de um lugar de liberdade, de clareza. Então, a gente vivencia muito melhor essa experiência de prazer. Porque a gente não vai tá querendo se agarrar a isso, achar que isso é a nossa fonte de última, né? Então, quando a gente está repousando, né, na fonte de felicidade que vem da lucidez, da felicidade genuína, então a gente vai experimentar muito melhor a vida. A gente passa bem pelas situações felizes e passa bem pelas situações difíceis, né? Que é um pouco que a gente está estudando lá com a gente, né? Transformando a adversidade e felicidade em caminho. Então, a gente passa bem por essas duas circunstâncias, quando a gente não tem apego ou identificação. Mas quando a gente está operando com apego, aí a gente vai colher. Como disse Goenka, professor budista birmanês bastante conhecido, apegar-se às coisas pode levar a um de dois possíveis resultados. Ou aquilo a que você está apegado desaparece, e tudo muda, ou você desaparece. Porque uma hora você vai mudar, né? Seja morrendo, ou seja mudando a perspectiva. Eu não quero mais aquilo, aquilo que eu não quero mais isso. Você muda, né? Então, aquilo não é mais a fonte de prazer. Então,
é apenas uma questão do que ocorrerá primeiro. Então, aqui foi, o Luhmann trouxe só essa reflexão no budismo tibetano, e eu achei, assim, interessante, a gente já viu, mas vamos lá para a felicidade genuína, porque a gente tem mais elementos lá interessantes sobre a contemplação dos sentimentos, né? Deixa eu mudar aqui. Felicidade genuína. Aqui. Então, vamos lá, que aí agora que ele vai Qual trazer é a mais... página, Flori? Ah, sim, deixa eu Qual pegar é aqui. A página é 77. 77. O tópico, quando analisamos os sentimentos... Aqui, ó. Quando analisamos os sentimentos, achou? 77. Eu não sei qual é a edição, porque teve mais de uma edição. A minha é depois da prática de meditação para a contemplação adicional, aí o parágrafo, quando analisamos os sentimentos, página 77. Achou? Pronto. Então, ele diz assim, quando analisamos os sentimentos de uma forma direta e simples, esse capítulo é bem interessante, convido vocês a olharem ele todo, não vai dar para a gente ler porque o nosso tempo é curto aqui, eu queria que a gente encerrasse hoje sobre os sentimentos, para a gente seguir para na próxima, esse lugar que não é eu gosto, nem eu não gosto, também não é indiferença, a gente não sabe nem nomear, né? É uma neutralidade, né, Cindy, assim, que pode ser indiferença, mas pode ser assim, uma neutralidade, né? Mas é um tipo de sentimento, né? Como se fosse, desculpa, sentimento zero aqui. O Luhmann até vai falar aqui nesse, deixa eu só ver aqui no Felicidade Genuína, que ele vai dizer assim, como tem o zero na matemática, tem também, deixa eu ver se a gente vai ler, acho que a gente não vai ler esse pedacinho, mas deixa eu ver aqui. Tem o sentimento zero. Vamos lá, acho que a gente vai passar por ele. Pronto. Então tá. É mais ou menos assim, não tem uma reação de aversão, mas tem essa indiferença, ela é uma neutralidade que pode levar a uma negatividade, por exemplo. Porque na hora que tem uma neutralidade, tem um não conhecimento, não reconhecimento. Por exemplo, a ignorância está ligada à neutralidade. Esse sentimento de neutralidade. Então, pode haver um não reconhecimento, assim. E o não reconhecimento pode vir, né, falta de clareza, ausência mental, né? Então, é fácil a gente ter uma apreensão equivocada, quando a gente não tem uma clareza sobre, quando ele está com esse sentimento neutro, assim. É um pouco de ausência de clareza, assim. Então, aí, vamos lá. Então, quando analisamos os sentimentos de uma forma direta e simples, esse é um tema difícil, assim. Dificílimo. Eu mesmo fiquei ansiosa aqui hoje, lendo aqui sobre isso, como a gente ia, porque é um tema, não é fácil, assim. Para mim mesmo, assim, não é um tema fácil, né? Então, quando analisamos os sentimentos de uma forma direta e simples, descobrimos algo que não é imediatamente óbvio. Os sentimentos, eles apresentam dois aspectos. Se você está meditando e ouve um som alto, por exemplo, você experimenta não apenas o som detectado pela sua consciência auditiva, mas também experimenta o som de uma forma desagradável. Você sente, esse barulho é irritante, eu não gosto disso. Então, tem o som, que é a percepção, aí tem um sentimento imediatamente, que, né, você percebe, tem o contato com a experiência, né, percebe, e aí vem uma manifestação de energia, que é esse desprazer aí que surgiu, né? Ai, não gosto desse som, é irritante, não gosto disso. Na realidade, você não gosta do sentimento, não do som, porque tem um movimento de energia que travou ali. Aí já é a mente elaborando em cima do sentimento, né? Eu não gosto disso, do som. Mas, na verdade, teve um sentimento ali, um movimento naquela circunstância, né? Porque ele vai dizer aqui, ó, você estava meditando, ouviu um som, aí você, esse barulho é irritante, não gosto disso. Na realidade, você não gosta do sentimento, não do som. Se, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, se, por exemplo, os seus vizinhos estão dando uma festa e fazendo barulho, pode ser que você ache isso irritante.
até que eles o convidem para a festa e você passe a fazer barulho junto com eles. Então, é circunstancial. A reação que você tem aos fenômenos é circunstancial. Por exemplo, um outro exemplo que o Miguel Rinpoche deu no estudo dele, né, sobre isso aqui, sobre a natureza da mente, como é que a mente molda a realidade. Você está num dia de sol, de calor, andando na rua, foi fazer compra, foi resolvendo coisas, e você estava um sol, um dia bonito de calor, céu azul, um calor bonito, assim, você começa a suar. Aí você, ai, que dia horrível, que calor. Você fica irritado com aquele calor que você estava suando. Aí, um outro dia, você resolve aproveitar a sua vida, vou me cuidar, eu estou matriculado numa academia que é super poderosa, eu vou fazer tudo que essa academia tem direito. Aí você vai para a sauna e bota a sauna lá num calor mais alto, o mundo fica super feliz, uau, se sentindo o máximo, porque você está usufruindo daquela sauna. Então, ali você está experimentando o calor, mas porque tem toda uma perspectiva diferente, o sentimento que surge é outro. Se relaciona com aquela de outra forma. O sentimento que surge a energia é outro. Oi, Matias, você tinha levantado a mão? Eu queria só falar essa coisa do barulho, você pode treinar excelentemente e reconhecer excelentemente no Nordeste do Brasil. Also budistas que vivem no Nordeste do Brasil ter essa experiência constantemente. De som, você está Porque falando aqui é tão barulhento. né? Pois é, pois é. Então, bom, a gente não tem como controlar a realidade, né? A gente tem que exercer o controle interno, assim, né? Sim, Roberto, antes da gente voltar. Oi. Nessa parte de que é circunstancial, eu concordo em muitos exemplos, mas tem alguns exemplos em que o circunstancial vai ter que ser o corpo físico. Por exemplo, se um cheiro é muito ruim, em que você vomita, aí você falou, ficou uma coisa assim passiva, né? O cheiro é tão ruim, imagina, um cheiro horroroso que você não controla. Entendeu? Então, algumas coisas que nos chegam pelos sentidos, a posição de mente do consciente, assim, ela não, entendeu? Ela passa por um inconsciente. Tem um inconsciente. Vocês não acham? Tem, com certeza. Como, por exemplo, eu fui acompanhar minha filha, quando ela tinha uns 14, 15 anos, para tirar os sisos. E eu fiquei lá, fui muito tranquilo, meu pai era dentista, minha irmã é dentista, então tem um ambiente, dentista não é um ambiente que me, né? Então eu fui com ela, segurei, não, fiquei com ela, fiquei do lado dela, segurei a mão dela, ela tinha uns 14, 15 anos. Quando o médico começou a fazer o afastamento, assim, que eu estava ali do lado, estava meio que acompanhando, sabia o que ia acontecer, né? Ele foi afastando o dedo, de repente eu fui desmaiar, assim. Senti que ia desmaiar, assim. Então, aí a menina, a secretária disse assim, não, a senhora senta que eu vou deixar que eu fico aqui do lado dela. Mas foi uma coisa involuntária, assim, né? Não tinha consciência. Mas a gente vai ter essas diversas camadas, assim, de karmas, né, que a gente vai estar operando, mas aí eu poderia ter ficado chateada. Aí, como você vai se relacionar com isso que aconteceu, que aí não está mais sob o domínio, né? Então, é um processo de um karma mais grosseiro, assim, né? Aí, como você vai lidar com essa experiência? Você pode ficar com raiva de ter vomitado, você pode ficar com pânico, você pode achar que está doente, você pode... Como vai se relacionar com isso? Aí é um outro processo, entendeu? Aí você tem a condição de... Onde a mente entra, onde tem consciência, você começa a retomar a lucidez, né? Tomar as rédeas, tomar a lucidez, né? Mas tem coisas que a gente vai estar sujeita a um condicionamento, né? Mais profundo, né? A gente não tem controle, assim. Exato, eu também acho. Pronto. Então, aqui ele está falando de situações em que a gente tem, né? Controle, né? Os exemplos que ele deu aqui, né? Que a gente vai estar lidando, pelo menos tentando reconhecer esse nível para já exercer um pouco de controle sobre ele, né? Já é. Agora, é claro que os seres com completa realização, eles vão atravessar esses níveis aí, mais automáticos de controle, com certeza. Mas aí tem muita realização. Vamos tentar atingir um pouquinho no nosso dia a dia, assim, na nossa vida comum, né, nos nossos momentos comuns. Assim. Então, ele vai dizer. Então, depende da circunstância, a gente vai
ter um sentimento diferente, né? No caso aqui do som que ele deu, né? A gente estava meditando, o som estava ruim, o som do vizinho estava ruim, mas quando o vizinho chamou para ir lá para a festa, aí o sentimento já foi outro em relação ao som, né? Então, você tem sentimentos, além disso, ele vai dizer, você tem sentimentos físicos e sentimentos mentais, que não são a mesma coisa. Embora sinta que o seu corpo está bem, né, você pode ter o quê? Prazer no corpo. Você pode sentir que tem uma mente, que sua mente está infeliz. Seu corpo está bem, não tem nada que possa estar apontando no seu corpo, mas sua mente está infeliz, preocupada com algum problema, com um ente querido que esteja doente, ou com qualquer outro problema que possa se perturbar. Por outro lado, seu corpo pode estar terrivelmente mal, enquanto a sua mente está cheia de coragem, alegre e otimista. Isso pode ocorrer em meio a uma doença, por exemplo, sua. Né? Pode acontecer também em esportes de contato, em que o corpo é ferido, mas ainda assim o atleta se levanta e retorna com toda a vontade. A gente vê nas lutas de artes marciais, por exemplo, né? A mente pode estar eufórica, enquanto o corpo está terrivelmente mal. Então, às vezes, o corpo e a mente estão bem simultaneamente ou mal simultaneamente, mas eles não são a mesma coisa. Então, são dois tipos de níveis de movimento de energia que acontece, no nível do corpo e no nível da mente. Né? Entre esses dois modos de sentimento, corpo e mente, temos 3 categorias, formando um espectro: prazerosas, neutras ou indiferentes e dolorosas. Então, a gente vai ter essas 3 categorias, prazerosas, dolorosas e neutras ou indiferentes, em corpo e em mente. Certo? Ao observar os sentimentos no corpo, por exemplo, se você tivesse feito uma prática agora, ao observar os sentimentos no corpo, você achou que eles se alteraram apenas porque os estava observando com atenção? Uma coisa que a gente pode olhar. Provavelmente eles se alteram. Se a gente observar, a energia muda. Ou eles permaneceram exatamente como eram quando você os notou inicialmente? Isso é uma coisa para a gente investigar. Distinga cuidadosamente os sentimentos no corpo das respostas mentais a esses sentimentos. Por exemplo, pois fazemos muitas superposições conceituais sobre as nossas experiências. Ele vai dar exemplo, vou deixar ele dar o exemplo aqui. Essas superposições conceituais não são necessariamente falsas, mas elas não são idênticas à experiência perceptiva. Então, tem uma experiência perceptiva e tem aí a experiência do sentimento, e aí tem uma superposição conceitual. Em seguida, é automático. Nessa meditação que ele fez aqui no livro, né, que a gente não fez aqui, buscamos diferenciar a experiência perceptiva, por exemplo, dor do joelho, das nossas projeções conceituais sobre aquela experiência perceptiva. Da mesma forma que a gente viu, quando a gente olha para uma forma, né, e a gente coloca um significado ali, um objeto, meu Buda abençoado pelo Dalai Lama, por exemplo, né? Aí vai dizer, vamos revisar os sentimentos, vamos revisar como os sentimentos se originam. Primeiramente, ocorre um contato direto com o estímulo sensorial. E isso serve de base para o sentimento seguinte. Por exemplo, primeiro você vê uma pessoa passando pela porta. Um estímulo sensorial, no caso a visão, né? Vê uma pessoa passando pela porta. E então a reconhece como um velho amigo, ou talvez como uma ameaça. Isso traz um sentimento como resposta. Se for um velho amigo, tem uma sensação de felicidade, por exemplo. Se for uma ameaça, tem uma contração. Uma sensação de medo, por exemplo. Aversão, né? Um desprazer, assim. Então, a gente vai ver que primeiro tem ele está dizendo que sentimento é prazer, desprazer e indiferença. Então, se é um amigo, tem uma sensação de abertura, né? Prazer, assim. A energia se abre. Se é uma ameaça, tem uma contração. Tem um desprazer, tem uma rejeição, assim. É a energia do não gosto. Né? E tem a indiferença, que nem uma coisa nem outra. Ficou no meio tempo, você não sabe bem o que é. Não tem um certo reconhecimento, não tem uma clareza. Por isso que tem uma indiferença ali. Aí,
Uma vez que esse sentimento surge, né, na hora que você percebeu, aí vem um sentimento, desse, né, prazer, ou gosto, não gosto, indiferença, ou prazer, desprazer, ele pode, por sua vez, dar origem a um desejo ou aversão quanto ao objeto. Ele pode dar origem a um desejo em relação ao objeto, no caso, meu amigo, levantar para vê-lo, por exemplo, né? Então, teve a percepção, teve o movimento de energia, que é o sentimento, abertura ou fechamento, né? Prazer, eu gosto, não gosto, e aí vem pode surgir um desejo, ou então, se for negativo, uma aversão quanto ao objeto, o que não é igual ao sentimento original. Olha aqui, vê como é uma coisa muito rápida e sutil. Então, o gostar e não gostar é essa coisa sutil, rápida. É um movimento de energia rápido, que a gente não passa batido total, assim. Passa batido total. Mas é a sétima, é a cegueira, a segunda cegueira. Então, a partir desse gosto ou não gosto, é uma abertura, um trancamento, ou uma confusão, assim, você não sabe bem, não tem né, não reconhece bem, aí vem o quê? Pode vir um desejo, uma aversão, o que não é igual ao sentimento original, esse gosto ou não gosto, esse prazer e desprazer. Então, a resposta de desejo ou aversão pode levar já uma outra coisa, a intenção, por exemplo. Quer dizer, que é um movimento para uma ação, certo? É uma volição de fazer algo. Nem sempre o desejo leva a uma volição, nem sempre a aversão também leva a uma volição. Normalmente leva a aversão, normalmente. A gente precisa correr. Bom, aí vai dizer, muitos desejos não resultam em intenções. Quando sentar em meditação, você poderá notar sensações sutis e efêmeras, experimentadas com um certo grau de sentimento. Você senta para meditar, você pode notar sensações sutis e efêmeras, experimentadas com um certo grau de sentimento. Isso pode levar à atração, à aversão ou à indiferença. E esses sentimentos podem ou não dar origem a uma intenção e uma ação subsequente. Então, sentimento, percepção, sentimento, aí, uma aflição mental, um desejo, uma raiva, já é uma aflição mais configurada agora. E aí, dessa aflição pode levar a um outro processo mental de, né, uma intenção, para aí ver a ação. Então, os processos mentais são muito sutis, assim. E uma coisa imediatamente leva a outra, assim. Né? Aí ele vai dizer, em geral, essa sequência completa de eventos está unida, porque nós, inconscientemente, nos identificamos com ela. A gente gera um fio, assim, um contínuo, o senso de eu é um contínuo que passa, assim, toda a nossa experiência. Assim. Então, gera esse fio, assim, em vez de observá-la com cuidado. Então, a gente já se identifica com a experiência, e aí a gente não consegue mais se observar, porque a gente se colou na experiência. Por isso que a meditação, essas 4 aplicações da atenção plena, é gerar esse descolamento. A gente se cola com o corpo, se cola com os sentimentos, se cola com a mente, e se cola com o fenômeno no sentido de que achar que tudo é eu, meu, né, em relação conosco, assim. É o nosso mundo separado de nós, aquela coisa assim. Então, a gente está colado. Então, a identificação, e acha que as coisas são estáticas, permanentes, né? E satisfatórias, né? Que é as 3 marcas da existência. A marca não saudável da existência é achar que tudo é permanente, satisfatório e que tem um eu ali. Mas, na verdade, tudo é impermanente, insatisfatório e não tem um eu. Essas são as 3 marcas que a gente vai olhar nessa primeira etapa da gente desvendar a natureza da experiência, né? Para depois a gente ir mais fundo. Essas 3 aplicações da atenção, olhar essas 3 marcas da existência como o caminho, o primeiro nível do caminho, o caminho da primeira volta do Dharma, o caminho da Theravada, é para a gente se liberar das nossas aflições mais grosseiras. Mas depois a gente vai ter que entrar para penetrar na compreensão do caminho do meio, da compreensão da vacuidade, de existência inerente de nós, do fenômeno, de tudo. Aí já é um nível mais profundo de investigação. A Vipassana aí já é mais profunda. E depois tem mais profunda ainda quando a gente vai direto para a natureza da realidade. Né? Olhar diretamente a
a consciência primordial, assim. Então, aí ele vai dizer aqui, então, por meio da aplicação da atenção plena discriminativa e cuidadosa, você pode distinguir esses eventos na sequência em que surgem. Então, como explicou a psicoterapeuta Tara Bennett Goleman, a aplicação cuidadosa da atenção plena aos sentimentos nos oferece uma alternativa à repressão, à supressão e à expressão compulsiva de nossas emoções. Então, se a gente começa a ter essa ferramenta de olhar, a gente começa a diminuir atitudes de repressão, diminuir atitudes de supressão e também de exprimir compulsivamente as nossas emoções. Então, citando a experiência do neurocirurgião Benjamin Libet, Bennett Goleman, a Tara lá, Bennett Goleman, salienta que, do momento em que surge uma intenção, uma vez que, veja que a intenção já teve a percepção, teve a sensação vedana, teve o sentimento, aí teve uma emoção que levou a uma intenção. Então, no momento que surge a intenção, a ação pretendida tem início 1/4 de segundo depois. Quando a gente acionou esse fator mental intenção, a ação 4 segundos já tem ação. Aí ele vai dizer, Tara Bennett Goleman comenta, essa janela é crucial. É o momento em que temos a capacidade de seguir o impulso ou rejeitá-lo. Pode-se dizer que o arbítrio reside aqui, neste 1/4 de segundo. Claro que se a gente conseguir acompanhar a nossa experiência e olhar essa sequência, provavelmente a gente até pode chegar até a intenção. Você viu, aí você consegue não fazer a ação. Se a gente consegue chegar até a intenção, a gente tem domínio sobre observar a intenção, a gente vai ter domínio sobre a ação. Porque é muito sutil aqui. Né? Enquanto praticava, aí o Lama volta para a experiência da prática que ele conduziu. Enquanto praticava, você percebeu que um sentimento surgia repentinamente como uma experiência singular ou em um contínuo crescente de experiência? Os sentimentos, eles eram estáticos e duradouros ou momentâneos e intermitentes? Como os sentimentos desapareciam? De uma vez só ou se desvaneciam de modo gradual? Um dos eventos mais comuns na meditação é a experiência de calor físico, por exemplo, que pode ser devido aos capilares se abrirem e o sangue fluir para as extremidades, conforme se relaxa mais e mais profundamente durante a meditação. Quando surgir o calor, examine como ele é experimentado na sua prática direta. É agradável ou desagradável? Passe para essa segunda forma de atenção aos sentimentos. Então, assim, ele está dando aqui dicas, porque ele conduziu uma prática, né? Dicas de como é que a gente vai começar a tentar gerar essa consciência, né? Então, durante a meditação, se, por exemplo, o seu joelho começa a doer, você não precisa fazer nenhum exercício especial para prestar atenção nele, porque ele já rouba a sua atenção, né? O desafio, então, é estar consciente do corpo e da mente e observá-los atentamente, em vez de apenas identificar-se com eles. Ai, dor no meu joelho está doendo, por exemplo. Aí você parou de olhar. Quando você já imputa essa identificação, você já para de olhar. Mas aí ele está convidando a gente, em lugar de se entregar aos pensamentos habituais de o meu joelho está doendo, ou estou machucado, observe os sentimentos conforme surgem em relação às sensações físicas. É possível haver um sentimento mental de prazer, felicidade, tristeza, desconforto ou irritação com o qual você não se identifique, que você possa observar. Então, é possível que, diante de uma dor lá no seu joelho, na hora que você está lá olhando na sua meditação, né, fazendo esse laboratório, é possível haver um sentimento mental de prazer, ou felicidade, ou tristeza, ou desconforto, ou irritação com o qual você não se identifique, que você possa apenas observar e pelo qual possa se interessar? Então, aí é uma experiência que a gente vai ter que ver se a gente consegue olhar o sentimento sem se identificar com ele.
Você pode ter experiência de prazer, de felicidade, de tristeza, de desconforto, irritação, sem se identificar, ou seja, olhar ela como ela é, uma experiência, um movimento de energia, né? E não querer não querer se livrar dela, por exemplo, mas simplesmente olhar, porque esse é o convite da prática, a gente olhar diretamente, né? Sem medo, né? Então, e sem apego. Sem apego. Se você se interessou pelos sentimentos que surgiram em seu corpo, verá que a mente também é um campo de experiências fascinante. Se em um futuro próximo você experimentar, por exemplo, algum momento de depressão ou tristeza, ou algum outro evento mental desagradável, tome interesse por ele. Preste atenção, de fato, a esse sentimento desagradável, não ao estímulo que o fez se sentir mal, mas apenas ao sentimento resultante. Quando você observa com atenção, a mente com a qual experimenta essa sensação ruim, se sente mal, você é capaz de experimentar essa sensação calmamente, de forma neutra? Talvez a gente tenha experiência até disso, mas não tenha consciência, assim, clara. Porque, como ele diz, muitas vezes você está mal, mas o corpo está doendo, mas a sua mente está tranquila. Né? Então, você não está identificado com aquela dor ali, né? No corpo. Por isso que você não está... Você está experimentando dentro de um lugar de paz, por exemplo. Então, a gente acontece, mas a gente não tem consciência sobre isso e não é a nossa prática, uma prática consciente, né? É um fenômeno que acontece, assim, uma experiência que a gente tem. Então, preste atenção, de fato, a esse sentimento desagradável, não ao estímulo que o fez se sentir mal, mas apenas ao sentimento resultante. Quando você observa com atenção, a mente com a qual experimenta essa sensação ruim se sente mal? Quando você observa com atenção, a mente com a qual experimenta essa sensação ruim, ela se sente mal? Essa mente que observa se sente mal ao observar a sensação ruim? Não vai. Porque ela não está identificada. Porque está observando, ela não está identificada. Quando você observa com atenção, você é capaz de experimentar essa sensação calmamente, de forma neutra? Você é capaz de experimentar a depressão de forma não depressiva? Ao fazer isso, poderá ver o desequilíbrio emocional desaparecer diante dos seus olhos. Então, a gente vai parar aqui, né? Interessante, porque inclusive aqui vai pegar o vídeo do Mingyu Rinpoche, mas eu só acho que antes da gente ir para o Mingyu Rinpoche, eu acho que é legal a gente dar um pulo aqui, porque é grande esse capítulo aqui, né? É cheio de detalhes, assim. Então, vamos ver aqui. No budismo, falamos aqui, indo para os 3 animais principais, a ignorância, apego e aversão, né? O galo, a cobra, que é o centro, que mantém a nossa mente rodando em samsara. É o centro da roda da samsara. Então, no budismo, falamos sobre aflições mentais primárias, as 3, né? Ignorância, apego e aversão. Que são processos mentais que resultam em sofrimento interior e conflitos nas relações com os outros. Samsara, certo? Então, a gente fala das 3 aflições mentais primárias que resultam em sofrimento interior e conflitos nas nossas relações. Ou seja, nosso mundinho de samsara. Esses processos mentais, incluem variações de anseio, no caso, a aversão, né? Anseio, ou desejo, apego, né? Anseio, apego, aqui ele usou anseio para apego, mas é apego. Então, aí, os processos, essas 3 emoções primárias são apego, ou anseio, aversão e ignorância. Aí ele vai dizer, os processos mentais que estão ligados a essa radiação do anseio, também eles têm variações, como obsessão, desejo e apego. E variações da aversão, que é a outra aflição mental, podem ser o ódio, a agressividade, raiva, hostilidade. Esses processos mentais nos lançam seguidamente ao desequilíbrio. A medicina tradicional tibetana faz a mesma afirmação. Desequilíbrio aí físico, mental, aí a vida toda, enfim, né? Irradia, né? Assim. Então, a medicina tradicional tibetana... Deixa eu tomar só um olho aqui. A medicina tradicional tibetana faz a mesma afirmação. Essas aflições rompem o equilíbrio não apenas da mente, mas também daquilo que constitui o corpo, trazendo doenças.
Isso tem sido cada vez mais reconhecido na medicina moderna. As emoções negativas prejudicam a nossa saúde física e mental. O problema não é apenas esses sentimentos, mas o que flui a partir deles. Anseio e aversão são duas das três aflições mentais primárias. A terceira é a ignorância e delusão. A ignorância se manifesta como desatenção e letargia, e comumente leva à delusão, que é a percepção enganosa da realidade, né? Porque eu não reconheço claramente o que está acontecendo, eu começo a construir uma ilusão, né? Seria delusão, assim, né? Nesse sentido. Que implica uma compreensão errônea da realidade. Pronto, delusão, é isso aí. A nossa resposta a sentimentos indiferentes, por isso que a ignorância é um problema, porque a nossa resposta a sentimentos indiferentes leva, em geral, a essas aflições mentais. As outras duas. Não sucumbimos à letargia se a mente é estimulada de forma prazerosa ou dolorosa. Caímos nesse estado quando não está acontecendo muita coisa. E é aí que uma espécie de ausência mental ou ignorância pode assumir o controle, fazendo com que nos comportemos como se estivéssemos no piloto automático. Em tal estado, é muito fácil interpretar de maneira equivocada o que está acontecendo conosco e dentro de nós. É aqui que a delusão começa e nos prepara para cair em todos os outros tipos de aflições mentais. Fundamentalmente, a delusão suprime o sistema imune psicológico, nos tornando vulneráveis a desequilíbrios mentais e à infelicidade. Certo? Então, para fechar aqui, que eu acho que era importante, a gente vai ver o Mingyu Rinpoche, mas a gente vai ver isso aqui. Por isso que ele diz assim, é importante que a gente veja claramente a realidade. A gente precisa identificar aquilo que é saudável, aquilo que é virtuoso, do que não é virtuoso. A gente precisa ter clareza, porque senão a gente pode cair nesse campo de indiferença, de neutralidade, que pode levar a uma percepção enganosa da realidade. Então, é importante que a gente tenha clareza sobre o que está acontecendo. Agora, a gente identificar com uma coisa prazerosa ou não prazerosa, ou uma coisa virtuosa ou não virtuosa, o problema disso, a gente precisa identificar isso com lucidez, sem apego. Na hora que a gente consegue identificar a realidade claramente, sem apego, sem identificação, aí a gente simplesmente se move de uma forma clara e espontânea. Então, vem lucidez nesse processo. Mas ficar indiferente, ficar neutro, pode nos levar à delusão, e aí levar à confusão toda, né? Perpetuar a confusão nesse sentido. Né? Claro que o ponto é a gente gerar lucidez, né? Completa da nossa realidade. Né? E as coisas, elas podem ser, elas vão ser virtuosas ou não virtuosas. A gente precisa ter clareza do que é virtuoso e não é virtuoso. Agora, consideremos os estados mentais saudáveis, pois os sentimentos não nos conduzem apenas a estados mentais aflitivos. Então, os sentimentos nos levam aos estados mentais saudáveis. É aquilo que a gente vai cultivar. A gente precisa cultivar estados mentais saudáveis. E aí, os sentimentos também, a reação, a gente vai cultivar sentimentos saudáveis, né? Então, todos nós, quando a gente começa a ter lucidez, é natural que a gente não opere com gosto ou não gosto, opere com compaixão. O que vai estar no lugar o que vai estar no lugar do gosto ou não gosto, quando a gente tiver lucidez? Vai estar aqui as 4 qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade. É o que vai estar no lugar de Vedana, do gosto e não gosto. Então, ele diz, na hora que a gente começa a ter estados mentais saudáveis, que vão vir da nossa lucidez, a gente está atento ao que está acontecendo na nossa mente, a gente vai ver que todos nós compartilhamos algo fundamental, estamos nos esforçando na busca pela felicidade. Temos diferentes motivações e diferentes anseios e aspirações, mas o sentido de desejar a satisfação e mais felicidade, mais contentamento, é comum a todos nós. Então, é natural, a gente vai se mover com essa bússola, que todos os seres sencientes, porque são as qualidades da nossa verdadeira natureza. É como se a gente buscasse voltar para casa. A busca por felicidade e se afastar do sofrimento é porque o sofrimento não é natural, não é a nossa natureza. Isso que ele quer dizer aqui, né? Os mestres dizem isso. O Mingyu Rinpoche vai dizer também no outro videozinho que eu tinha separado, talvez a gente veja os dois. Então, todos nós queremos isso, buscar felicidade e buscar se afastar do sofrimento. Mas temos diferentes motivações e diferentes anseios e aspirações, mas o sentido de desejar satisfação e felicidade, mais contentamento, é comum a todos nós. A aspiração de que os outros possam encontrar felicidade e as causas da felicidade é chamada de bondade amorosa, ou amor.
Ao tomar conhecimento do sofrimento das pessoas, pode ser que você sinta empatia de forma espontânea e anseie que elas se livrem desse sofrimento. Esse anseio se chama compaixão. Há ainda a alegria empática, que é se regozijar, se alegrar com a alegria e as causas de felicidade das outras pessoas. E, finalmente, a equanimidade, que é um estado mental equilibrado, calmo, claro, não é indiferença, equanimidade não é indiferença, é um estado mental calmo, equilibrado, claro, livre do apego e da hostilidade quanto aos que estão próximos ou distantes de nós. Essas 4 qualidades do coração são conhecidas no budismo como as 4 incomensuráveis e são sustentadas pela sabedoria obtida por meio das 4 aplicações da atenção plena. Então, as 4 aplicações da atenção plena vão nos levar a esse lugar aqui. Vai levar a superar o nosso apego ao corpo, vai levar a superar a vidya, ou a vedana, vai levar a superar a confusão da nossa mente e a separação de todos os fenômenos, né? A compreender os fenômenos como eles são, principalmente os outros seres, né? A gente vai experimentar uma empatia maior. Então, eu queria colocar aqui, trazer para vocês esse vídeo do Mingyur Rinpoche, que ele vai falar como a gente lida com as emoções. E depois, esse é de 4 minutinhos, e um segundo vídeo de 1 minutinho, 2 minutos, que ele vai falar um pouco desse anseio aí, que a gente busca, né? A gente busca esse anseio, porque, na verdade, nós buscamos voltar para casa. A nossa verdadeira natureza é amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, energia constante, concentração e sabedoria. É um movimento natural da própria natureza da nossa mente. Então, deixa eu colocar aqui o Mingyur. Acho que vocês estão ouvindo. Deixa eu... Emotion has a lot of body sensation, and there's a lot of temperature, pleasant, unpleasant, tight, and sometimes headache, sometimes relief. The pleasant, unpleasant, so many different sensations. So as soon as if you see something you like, there's a pleasant sensation come in your body. If you don't like, unpleasant sensation comes in your body. So when I was young, I had this panic. So with the panic, I have a lot of unpleasant sensations comes. My heartbeat is faster, and I feel tight around throat, like that. Then my father teach me the emotion meditation. So emotion meditation is really benefit for me. So how to practice this emotion meditation? Actually, it's very easy. Just aware of emotion. So that's become emotion meditation. So you don't have to do any particular thing. No need to control, no need to make good emotion, no need to stop bad emotion. You're just watching. So awareness is more than emotion, more than thought. So awareness is like sky. So accommodating cloud, weathers, all these, right? Let them come, let them be, let them dissolve. So now you do the same thing. All these sensations, feelings, just like cloud. And sometimes there's a beautiful cloud, sometimes ugly cloud, sometimes storm with the lightning or tornado, hurricane. It's okay. Sky is still free. It cannot change the nature of sky, right? Or sky completely become blue with sun shining, but nature of sky doesn't change. Even though sky is completely become dark, no sun, no moon, completely covered by cloud, but the essence of sky cannot be changed by this cloud, this darkness. So sky is always free, always there, it's pure, genuine. So your awareness just like that. So
But we are not recognize awareness normally, and we lost with the thought and feelings, emotion, sensation, like we are lost with the cloud. So now what we do is, when we watch the sensation, when we watch the emotion, automatically then our awareness becomes bigger than emotion, bigger than sensation. There's space. When you see the river, you're out of river, right? But you don't have to make it that space. Space comes automatically if you watch the emotion, byproduct of watching. This is important. Many people, I have to make distance, I have to make space. Where is space? I cannot see space. No need. Just seeing. Then if you cannot see emotion, when you look at the emotion disappear. Great. There's a gap. So open awareness. Be with the gap. So either case is okay. So therefore, now you already make friends with the emotion. Very good. But of course, you cannot make friends with the strong emotion, big emotion at the beginning. Cannot. So you have to start with a small emotion first, okay? So when I was young, my major emotion is the panic. So I cannot watch my panic at the beginning. I feel like too much overwhelmed. So I create anger. So anger is different than panic. So I create anger and watch anger. And I feel, I can do it. And slowly, I watch the panic. Legal, né? Aqui ele deu só uma visão bem geral. Tem uns vídeos dele explicando passo a passo, quando olhar para as emoções, que é uma prática que não é fácil. Assim. A gente olhar para esse nível nosso não é fácil. Porque a gente isso nos arrasta. Assim. A gente as emoções pegam a gente por trás. A imagem que o Alan Wallace usa é que nós somos raptados pelas emoções. Quando viu, já foi embarcar, já embarcou. Né? Porque é um aspecto da nossa... Como a gente experiencia é uma aparência subjetiva da nossa mente. E tem as aparências objetivas na nossa mente, são pensamentos, imagens, a gente consegue ver, né? Mas as emoções são subjetivas. É uma experiência é uma coisa que vem da própria mente que está observando, com processos mentais subjetivos. Então, é muito difícil da gente ver. Aí a gente embarca. Então, assim, é um treinamento que, se a gente despertar interesse, eu sugiro assim, que vocês olhem com calma esse capítulo, assim, porque ele traz mais elementos, que não deu para a gente ler todo esse capítulo, mas Felicidade Genuína. Mas tem bem detalhes, tem 2 práticas guiadas lá. Aí a gente vai se familiarizando, assim, e a gente se dispor a olhar. Isso é mais importante. A gente vê a importância da gente se descolar, porque se a gente quiser ter liberdade, ter lucidez diante das nossas... quebrar os nossos hábitos, lidar com os nossos traumas, com nossas marcas, a gente vai ter que olhar, né? Olhar. Então, olhar para a gente está olhando para o nosso corpo, olhando para os nossos sentimentos, que levam às emoções, tá meio baralhado no meio de campo, assim, mas tem uma centelhazinha que começa bem sutil, para depois vir surgir as emoções, né? Mas a gente está tudo vem assim rapidamente automático, assim, automatizado. Então, a gente se dispor, né? Olha. Aí, deixa eu só colocar o outro videozinho, que é menos de 1 minuto, ele falando por que a gente sofre, né? Por que sofremos? Deixa eu colocar aqui. Why we suffer, why we feel the pain, and why we want to have happiness. So feeling suffer and pain, at the same time looking for happiness. That's the nature of all of us. Why is that? And this feeling is really precious. Why? What we call this feeling is like coming home. Feeling of want to come back to home. Because our home has free from the pain and suffering. It has the lasting happiness, the unchangeable happiness. So therefore, we want to go back to our home, sometimes what we call homesick. So we have one example. There's a bird nest,
And then sometimes the birds go far away. Even the bird go far away, but always want to return to the nest, because nest is the real home for the bird. So we all want to be happy, don't want to be suffer. Why? We are worthy to be happy, and our true nature doesn't have suffering. So we try to go back to our nature and our home. But sometimes we get the right path, sometimes wrong path. Our mind and heart want to be happy, but what we do in our hand make the suffering, cause of suffering. So that's why it's samsara, circle. So how to find real happiness? Find it within yourself. You cannot find happiness from the happy hours. Está liberado o microfone, né? Então, era isso hoje que eu queria compartilhar com vocês, mas deixar o convite para vocês olharem com calma o capítulo sobre atenção plena aos sentimentos, lá do Felicidade Genuína. Quem não tem esse livro, eu recomendo que tenha, porque esse é o manual de práticas do Lama Wallace, maravilhoso, assim. Então, que a gente tenha uma olhada e que a gente se abra um pouco para observar, assim. Isso vai, quando a gente começa, vai ser um fruto da nossa prática, no amadurecimento da nossa prática, né? Quanto mais a gente começa a olhar, mais a gente começa a ter coragem de olhar, confiança de olhar como eles, né? Reconhecer que a gente não precisa seguir esses padrões. A gente não precisa seguir esses padrões. Mas a gente acha que a gente tem embolado, assim, a gente se autodeprecia, né? Essa última fala dele, ele diz assim, nós somos dignos de ser felizes, assim. Mas a gente deve se cola muita autodepreciação, assim. Então, que a gente possa, com um olhar mais profundo sobre nós mesmos, a gente ter coragem de olhar para nossas emoções, de reconhecer, porque a gente precisa, para a gente olhar, a gente precisa primeiro abrir espaço para elas, deixar que elas se manifestem, porque a gente reprime, né? Faz aqueles processos psicológicos lá que ela disse aqui no Katara Bennett disse, né? Reprime, qual foi o outro processo que eu esqueci agora aqui? 77, né? Reprime, suprime, ou então expressa loucamente, né? Com uma sensação de poder, assim, sou assim mesmo, e aí a gente faz, né? Então, nem a gente reprimir, nem suprimir e nem expressar. Porque isso vai gerar, se não tiver lucidez, vai gerar confusão para nós e para os outros. Então, se a gente tiver essa coragem, assim, de olhar para as nossas emoções, que a gente, é difícil para a gente, inclusive, aceitar, acolher, assim, a emoção vindo. Na hora que vem a raiva, imediatamente a gente justifica que a gente não olha para a raiva, a gente olha para o objeto da nossa raiva. E a história, a justificativa, blá, 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 pronto, foi, né? Então, a gente começar a se permitir olhar para os sentimentos que surgem em nós e não se julgar por conta disso, não se julgar ruim, por sentir aquilo, não. É o movimento da ignorância que está ali por vidas incontáveis, não é a nossa verdadeira natureza. Isso a gente só tem uma forma de curar, é olhando e vendo o que é, de fato. Na hora que a gente olhar, né, colocar a criança carente, como os psicólogos gostam de dizer, né, botar a criança, curar a nossa criança carente, né, tem um termozinho assim. Então, é acolher os nossos processos, nossos traumas, nossos movimentos de energia, porque às vezes a gente nem consegue aceitar. Então, sem aceitar, a gente não tem como transformar. Porque a transformação vem apenas como ele disse, de observar. Ver o que eles são, apenas um movimento de energia que está condicionado ali, sustentado por histórias que a gente conta sobre nós mesmos, nossas vidas. Então, é poderoso, assim, essa prática é poderosa, assim, mas precisa coragem e precisa, assim, abertura, assim, nossa. Então, é um nível muito importante. Veja que ele é um nível que está entre o corpo e a mente. Os processos mentais mais, assim, né, cognitivos, mais grosseiros, assim. Entre o corpo e as histórias, tem os sentimentos ali no meio.
E aí é muito importante que a gente lide com isso, que a gente acolha, que a gente olhe para os nossos sentimentos. Assim. Aí vai ser muito poderoso. Quando a gente começar a fazer isso, nossa, a gente vai ver. Aí a gente vai ver na vida, né? Não só na prática de meditação. Então, a gente também se conecta, quando a gente sentar, a gente sempre se conectar com como eu estou me sentindo. Como eu estou me sentindo? Fazer essa pergunta. Como eu estou me sentindo? O que está surgindo de sentimento em mim na hora da prática e também no nosso movimento? Como eu estou me sentindo? O que está surgindo? Então, a gente trazer consciência, buscar, aspirar a ter consciência sobre esse nível em nós, né? Muito importante. Tá bom, queridos? Então, era isso para hoje. Vamos fazer nossas preces? Então tá, deixa eu botar a precezinha aqui rápido para a gente encerrar. Dedicar nossos méritos, nossa prática de hoje, para que a gente possa realmente ter coragem de transformar a nossa mente, nossas emoções, e que a gente possa ser de benefício, de exemplo a todos os seres ao nosso redor. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Mas em português. Preste longa vida à sua santidade Dalai Lama, que o aniversário dele, inclusive, é amanhã. No reino cercado de anéis, por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Preste longa vida ao Lama Long Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos do Buda, os ensinamentos, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Buda Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Buda Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, tá bom, queridos. Boa semana a todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Se Boa cuidem. semana, obrigada. Valeu. Observem. Boa prática. Obrigada. Obrigado.